Nós abrimos o programa de hoje falando do sepultamento do jovem Rodrigo, que ontem perdeu a vida na BR-230, num local onde há cerca de 4 meses nós já tínhamos mostrado também um outro grave acidente que vitimou um policial militar da Rotan. E por falar em acidente, a servidora da PB Saúde, você viu ontem ao vivo aqui no programa, o momento do resgate, as primeiras palavras da vítima ao conversar com Jaceline Marques. E hoje a gente vai trazer, os detalhes sobre o estado de saúde dela, a servidora da PB Saúde, que ficou ferida nessa colisão com o VLT na Ilha do Bispo. E se eu te disser que ela já recebeu alta médica? Que coisa boa, né? Que notícia maravilhosa. Quem vai trazer mais detalhes é Glaucio Araújo, que está ao vivo e traz todas as informações sobre esse caso e também outros acidentes ferroviários que já ocorreram esse ano na região metropolitana de João Pessoa. Agora é contigo, Glaucio. Boa tarde. Olá, Paulo. Boa tarde para você, querido. Boa tarde para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. A vítima desse acidente de ontem é a Nilza Pimentel. A gente mostrou aí no Correio Verdade, quando ela estava sendo levada para o hospital, como você falou. Ela acabou batendo no trem, ela falou que não viu, não escutou quando o trem vinha apitando aí. E ela acabou passando e nessa hora foi atingida pelo VLT. O VLT, como é mais leve, então os danos foram pequenos e ela foi levada para o hospital, já recebeu alta, está bem, a PB Saúde já informou que ela está bem e agora é só se recuperar do susto, né, Paulo Neto? Mas a gente faz um alerta, porque esse não foi o primeiro acidente e a gente não quer que aconteça outros acidentes como este. A gente tem até os números já registrados pela CBTU. A gente tem uma tela aí, coloca no ar para falar para vocês aí, olha. Em 2023, foram 12 acidentes, 5 tipo atropelamentos, com 3 óbitos, 7 colisões sem vítimas fatais, sendo 4 em passagens de nível clandestinas. Em 2024, minha gente, eu quero que vocês fiquem alertas a este número. Até 21 de maio, olha só, já foram 8 acidentes, todos de colisão, sendo um em passagem clandestina. A gente convidou aqui para essa conversa o Otton Viegas, que ele é gerente de operações aqui da CBTU. Boa tarde, Otton. O que acontece? Falta de atenção dos motoristas? Boa tarde, Glaucia. Boa tarde a todo o público. Nós imputamos que sim, Glaucia, porque assim, as passagens são sinalizadas, as vias públicas são sinalizadas pelas administrações municipais de trânsito e assim, o desrespeito à sinalização acaba ocasionando esses acidentes. A gente viu aqui que muitos são por conta aí que passam naquelas passagens clandestinas. Então, nessa hora, eles não têm a sinalização, eles não têm nada. Isso, as passagens clandestinas, de fato, são problemas severos aqui para a CBTU. Para você ter ideia, são 33 passagens de nível oficiais autorizadas pela administração ferroviária e outra quantidade quase que incontável, porque todos os dias alguém se interessa em produzir uma passagem para usufruto próprio e essas passagens, como você bem citou, elas não serão sinalizadas, elas não terão a advertência necessária pelos órgãos de trânsito e a CBTU compete, inclusive, por protocolo de segurança, sempre acionar de forma mais intensa as buzinas dos trens, mas em alguns momentos, às vezes, o usuário daquela passagem clandestina, ele não calcula é que pode ser coletado pelo trem. Quando acontece um acidente como esse, aí vem aqueles questionamentos. Por que não tem mais aquela pessoa que ficava com a bandeirinha ali sinalizando? Cito para você, recentemente nós fizemos um levantamento dessas 33 passagens de nível que mencionei ainda há pouco, apenas 4 contavam com aquele profissional. Né? Destas 4, 2 já são semaforizadas, que são no município de Bahia, ali da PN da Pedro Ulisses e a PN também Engenheiro de Carvalho e também a PN da Praça. Então, visto isso e em atendimento ao decreto número 1832, decreto federal que regulamenta o transporte ferroviário, diz que esse nível de segurança e toda essa abordagem para que o correto funcionamento
da passagem de nível seja da via mais recente. Falamos então de uma ferrovia que está estabelecida aí desde muito tempo, desde antes das rodovias passarem a cruzá-las, a interferir significativamente no tráfego. E nós temos o diálogo aberto com as secretarias municipais de trânsito para que a gente, a todo tempo e continuamente, fique revisando essas condições de segurança. Em relação às cancelas? As cancelas elas foram adotadas pela Prefeitura Municipal de Santa Rita em função daquele fatídico episódio com o ônibus lá na passagem de nível de Várzea Nova. Inclusive houve naquela época muitas conversas, inclusive judicializadas, Ministério Público, e que fez com que Santa Rita as adotasse. O que ocorre, e isso acabou não sendo publicizado em seguida, é que aqueles agentes que são municipais, eles já sofreram, como eu diria, assim, com o desrespeito de alguns condutores, que ao perceber que o trem vai passar, ao perceber que aquele operador ele vai baixar a cancela, avança o carro sobre o operador. E a Prefeitura de Santa Rita, na figura do agente municipal de trânsito, nos contacta perguntando o que é que pode ser feito. E aí, mais uma vez, é a questão do respeito, é a questão da educação no trânsito, para que as coisas não possam acontecer dessa forma, para que vidas não sejam suprimidas, ceifadas, em função do desrespeito à sinalização. Agora, Otton, para que eu tenha segurança, assim que eu for chegando próximo à linha férrea, eu preciso ficar atento se o trem vem, se não vem, e escutar o barulho dele. Isso. O indicativo, na verdade, é sempre que se fala, pare, olhe e escute. Né? Se estava aqui por ocasião dessas situações, em reunião interna aqui na CBTU, o pessoal falava sobre aquela pista de prova do Detran. Né? Existe lá um cenário que simula uma ferrovia e que o candidato à habilitação, se ele transpuser aquela passagem sem parar, sem o devido respeito, ele é eliminado do certame. Então a pessoa nunca deve pensar que vai dar tempo? Nunca deve pensar que vai dar tempo. É muito rápido. Muito rápido, é muito rápido. E, sim, estamos falando de veículos que se deslocam com rodas metálicas, sobre um trilho que é de liga metálica, e o coeficiente de atrito nesse sentido, ele vai depor contra quem estiver interpondo no caminho do trem. Porque assim, apesar de aplicar a frenagem de emergência, nós estamos falando de um veículo mais pesado que vai precisar de uma certa distância para que ele consiga até atingir a parada total. Muito obrigada pela entrevista. Nós estamos à disposição sempre para esclarecer casos desse tipo. Obrigada. Olha, é isso, Paulo Neto, a gente precisa ter muita atenção, porque o que acontece? Quando a gente está dirigindo, é difícil quando a gente vai frear, a gente pisa no freio e ainda para muito mais na frente. Imagina um trem, quando o maquinista vê que tem alguma coisa atrapalhando a linha férrea, ele tenta frear, né? Mas ele não consegue parar naquela hora que ele já está freando. Então é preciso ficar atento sim, principalmente agora que a gente anda muito com os vidros do carro, né, todos fechados, às vezes com o som ligado e fica desatento. Quando for chegando perto da linha férrea, para e observa para ver se o trem não está passando, tá certo? Eu volto contigo, Paulo. Combinado, Glaucio, muito obrigado. Agradecer também ao representante da CBTU. Dar graças a Deus novamente que não foi um trem desse que atingiu a mulher, foi esse VLT, não é? Não foi um trem daquele da locomotiva mais antiga, não é? Que a CBTU ainda utiliza em alguns casos. E olha como é importante, como a gente aprende todos os dias. Ouviu o que disse o representante da CBTU? Quando ele falou do que aconteceu em Santa Rita, quando lá o órgão municipal de trânsito colocou as cancelas nas duas passagens de nível. Ou seja, as prefeituras podem ajudar, podem auxiliar também nessa segurança, tá? Prefeitura de Bahia, Prefeitura de Cabedelo, Prefeitura de João Pessoa. Também podem auxiliar para que acidentes como esse não aconteçam. Agora, principal somos nós. Eu estava aqui enquanto o Glaucio conversava com o Otton, eu estava conversando aqui com a nossa equipe e Rafael me dizia o seguinte, nosso sonoplasta, e é uma coisa que eu também tenho mania. A gente sabe que trens não circulam nos domingos, né? Quando a gente vai passar numa passagem de nível como essa, e não é que eu paro, eu tenho a mesma mania dele. Eu paro porque Deus sabe lá, Felipe, se vai ter um trem de carga passando naquele momento, meu irmão. Eu sei que de passageiro não tem, mas eu tenho essa mania. Eu vou devagarzinho, olha para um lado,
olha pro outro, não vem não, segue viagem com tranquilidade, tá?